Então sejam bem-vindos a esta nossa 15ª aula do curso de Filosofia Medieval, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui, já indo para os nossos finalmente, do período medieval. A gente ainda tem esta aula e a aula da próxima semana, essa sim, Deus permitir. E a gente encerra esse ciclo, do período medieval, que, providentemente, e organizativamente, a gente realmente eu programei para que a gente nesta penúltima aula já tivesse visto Tomás de Aquino, já para ir vendo o finalzinho mesmo, da filosofia medieval. Na aula passada a gente já tinha terminou Tomás de Aquino, já viu alguma coisa que se segue, enfim. E aí a gente já vai realmente para o período final, que é basicamente um século e meio, dois depois de Tomás de Aquino. É o que nós vamos falar nesta aula de hoje e na aula seguinte. É claro que nós passamos aqui, quase que um semestre, vendo a filosofia medieval, mas é claro que ainda teria muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente ver. Filosofia medieval é um negócio que, se for estudar mesmo, é muito tempo, tanto que no curso mesmo de filosofia, na graduação, a gente estuda em pelo menos 2 semestres, Medieval 1, Medieval 2, pra você ter ideia. E não vê tudo não, viu, mesmo assim. É muita coisa. Isso foram 1000 anos de história, 1000 anos de história, 1000 anos de pensamento, 1000 anos de elaboração, de ideias, de debates, de disputas, de tratados, de literatura, de filosofia, de teologia, de cristianismo, enfim. Então é um período muito longo e o que nós estamos fazendo aqui é tendo uma ideia, do que mais ou menos foi a filosofia medieval, deixando algumas provocações para que, depois cada um individualmente, possa embarcar nisso aí, fazer as leituras, ler. Isso é uma coisa que vai durar pelo menos uma década aí da vida, É um negócio realmente, é um programa de vida. Você estudar a filosofia medieval ou a filosofia como um todo, é um programa de vida, Isso vai lhe render alguns anos da vida. Isso se for ficar só na medieval, Se for ver umas coisas ainda, bota mais outra década nisso aí, E é algo muito bom, É algo que realmente é apaixonante, A filosofia, a história medieval é um negócio realmente apaixonante porque lá estão as nossas bases. Nós temos bases diretamente medievais em quase todos os sentidos. Então, se a gente pensa em termos de ciência, as nossas bases científicas estão já ali na Idade Média. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se nós formos falar das artes, as bases já estão ali. Se nós formos falar da poesia, da literatura, está ali. Então, muita coisa, que nós temos hoje como desenvolvimento, enfim, as bases já estavam ali. Já chama período medieval. Então é um período muito rico, que injustamente, foi chamado de período das trevas, por gente que era da treva, A pessoa que falou isso, a pessoa que falou isso, esse povo é que era da treva mesmo, Mas o período não era um período de trevas, ao contrário, Como diz uma historiadora francesa importante, a Regine Pernude, ela diz que a Idade Média foi uma idade de luz. Não foi um período de trevas, foi um período de luz. E ela até publica um livro, o título é Luz sobre a Idade Média. Já para elucidar, e deixar evidente por N razões por que a Idade Média é um período de luz. É um período de produção, filosófica, teológica, e também as bases científicas estavam todas aí já no período medieval. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre Roger Bacon, e o Robert Grosseteste, que foram 2 pensadores importantes que têm uma incidência direta, sobre importantes cientistas da modernidade, como Galileu, como Johann Kepler, como Isaac Newton, esse pessoal todo aí, certo? Bom, então, veja, depois de Tomás de Aquino, gente, e aí, claro, a gente não falou, porque também o tempo não nos permite tanto, falar um pouco sobre o aristotelismo neste período aí, do século X até o século XIII. Quando a gente falou em aristotelismo, na filosofia aristotélica, nós falamos mais
é, da influência direta que Aristóteles teve sobre Santo Alberto Magno e depois sobre o próprio Santo Tomás de Aquino. Mas tem um outro lado do aristotelismo, que é o aristotelismo árabe, né? O aristotelismo averroísta, o aristotelismo de Avicena, né? Que são filósofos árabes. E aí a gente não tocou, porque só isso aí também já era um mundo por si só, né? Estudar o aristotelismo no mundo árabe, isso aí já é um curso à parte. Mas aí só para dizer que o aristotelismo ele não esteve apenas no mundo latino, viu gente? O aristotelismo, né, ele tem um renascimento no mundo árabe, inclusive um pouco antes do mundo latino, certo? No mundo árabe. E os dois importantes filósofos árabes que vão, né, fazer um renascimento do aristotelismo é o Avicena e o Averroes, um dos filósofos árabes, certo? Mas também não tivemos apenas a filosofia árabe, tivemos também a filosofia judaica, né, com um filósofo judaico, né, importante, o Maimônides, né, um dos principais pensadores, né, do judaísmo. Né, o Maimônides, ao lado de Fílon, né, de Alexandria, ao lado de Flávio Joséfo e outros pensadores do judaísmo, né, o Maimônides é um dos homens respeitadíssimos, um dos grandes sábios do judaísmo medieval. É este pensador aí, que também a gente não adentrou na filosofia dele. Estou colocando aqui como provocação para que depois, né, vocês pesquisem sobre ele, né, porque isso por si só já é um curso, né, já é um mundo. Mas nós tivemos também um desenvolvimento da filosofia judaica, certo? E aí, claro, a gente se centrou mais na filosofia cristã, nos filósofos cristãos, certo? Então, depois do Tomás de Aquino, e aí a gente recorda, né, que com Santo Tomás, né, e Santo Alberto Magno tem todo, né, um renascer, né, um retomar, né, do aristotelismo. Só que em seguida a Tomás de Aquino nós vamos ter um outro grande pensador importante, viu? Importante da escola franciscana, que é São Boaventura, gente, viu? São Boaventura de Bonarédio. São Boaventura. São Boaventura. São Boaventura de Bonarédio. É um importante pensador da escola franciscana. E aí vale destacar, gente, que Bonarédio, né, o São Boaventura, ele está dentro, né, de uma tradição não muito longa, mas que se tornou uma grande tradição, que é a tradição franciscana. Ele foi inclusive ministro-geral da Ordem de São Francisco, né, foi um dos importantes biógrafos de São Francisco de Assis e um importante filósofo medieval, é São Boaventura, certo? São Boaventura, então eles colocam São Boaventura e a escola franciscana. E a escola franciscana. Essa escola franciscana é uma escola de pensamento filosófico e teológico, sobretudo, né? Não somente, mas sobretudo filosófico e teológico. E eu falo assim porque também é da escola franciscana que vai sair um desenvolvimento, um ramo científico importante para a modernidade, inclusive, certo? Aí veja, São Boaventura, gente, ele nasce ali, né, por volta do ano de 1217, 1218. Inclusive é contemporâneo, né, de Francisco de Assis. E ele vai morrer em torno de 1274, que é mais ou menos a época de São Tomás de Aquino. Eles são contemporâneos, certo? O São Boaventura, ele vai se tornar um frade franciscano intelectual importante. É, inclusive, como mencionei, né, ele vai ser um dos biógrafos principais de São Francisco de Assis. Vai escrever uma chamada Legenda Maior e uma Legenda Menor, que são duas importantes biografias de São Francisco. Né? Os principais biógrafos de São Francisco de Assis são pelo menos dois contemporâneos dele. Né? Aí nós temos o São Boaventura, né, que era da própria ordem, e também o Tomás de Celano, Tomás de Celano, né, que também era da ordem, era um frade. Né? Mas aí nos interessa aqui falar um pouco sobre São Boaventura. Né? Tem um livro dos escritos franciscanos, e é
e traz, né, os escritos de São Boaventura, os escritos biográficos, né? Mas claro que ele tem uma gama de escritos. Deixa eu mostrar aqui. Olha, nesta obra aqui, Fontes Franciscanas e Clarianas, que são todas as principais fontes, né, sobre São Francisco e Santa Clara de Assis. Aí aqui nós temos os livros que São Boaventura escreve sobre São Francisco de Assis, né, a Legenda Maior e a Legenda Menor, que é um dos principais escritos biográficos sobre a vida, os feitos, os ensinamentos, né, de Francisco de Assis, certo? Aqui nessa coleção aqui das fontes franciscanas e clarianas nós temos. Agora, claro, o São Boaventura, gente, ele é um pensador que não se restringe à teologia e à espiritualidade, viu? Ele é sim um autor importante da teologia espiritual, mas ele não se restringe à teologia espiritual e nem à literatura biográfica, né? Ele é um pensador que tem muitos escritos filosóficos. Então São Boaventura ele é colocado, posto, né, dentro da tradição filosófica medieval como um filósofo medieval, né? Embora santo, embora um frade franciscano importante, ministro geral da ordem e tal, mas ele é um filósofo e que tem uma influência platônica muito forte, viu? Então vocês já tomem nota, né, que São Boaventura ele tem uma influência platônica muito forte, inclusive muito mais platônica do que aristotélica, viu? E ele deliberadamente tinha um apreço muito grande por Platão, e sobretudo aquele platonismo advindo de Santo Agostinho. Então São Boaventura ele se considera discípulo, né, de Agostinho e de Platão, na verdade, certo? E ele, diferentemente de Santo Tomás, ele não adentra em uma linhagem aristotélica. Ele leu Aristóteles também, mas ele não adentra, ele não se identifica, né, com uma linhagem aristotélica, certo? Ele vai numa linhagem platônica, que os pensadores medievais eles se dividem, viu, gente, nessas duas linhas, né? Na platônica e na aristotélica, né? Vão para lá, vão para cá, né? Então, né, isso mesmo entre os doutores da igreja é assim, viu? Então nós temos de um lado Santo Tomás de Aquino, um aristotélico, Alberto Magno também, mas por outro lado nós temos Santo Anselmo, São Boaventura, na linhagem platônica, e assim vai, o Agostinho, né? Então os pensadores eles vão se dividindo, porque na verdade, a a filosofia, ela toma assim, com, claro, né, feitas as devidas, né, adaptações e tal, mas ela se divide em duas linhagens, a platônica e a aristotélica. Né? No fundo, no fundo mesmo, a filosofia é Platão e Aristóteles. Então, quando a gente está falando de filosofia agostiniana, subentende-se Platão. Platônica, porque por trás ali do agostinianismo tem Platão. Quando nós estamos falando em filosofia tomista, tem Aristóteles. Como estão falando em filosofia anselmiana, tem Platão. Como estão falando em filosofia de Alberto Magno, tem ali o Alberto Magno, Aristóteles. Quando falando em Francisco Soares, né, tem ali o Aristóteles, e assim vai. Diz, Sayonara. O professor, me desculpe pela pergunta, mas é porque minha cabeça não está boa, não. O primeiro não é Sócrates? Ou não, na ordem não é ele, o Não, é primeiro? não. É não. Você fala o primeiro filósofo? É dentre os três, né? Porque quando fala assim, sempre me vem os três, assim, Ah, em é mim. porque. Sim, sim, entendo, entendo. Não, é porque ali, Sayonara, são os clássicos, né? No período clássico. Aí no período clássico nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. O Sócrates foi É. mestre de Platão. E Sim, os aí é isso. dois. Platão é discípulo dele, né? Assim? Isso, isso. Platão é E discípulo. Aristóteles não. Não. Aristóteles é É, discípulo de Platão e Platão é discípulo de Sócrates. entendi. Compreende? Porque Uhum. na sucessão nós temos o Sócrates. Mas aí, mesmo assim, mesmo um sendo discípulo do outro, eles têm novas ideias, digamos assim, né? Isso, isso, É por isso que fica dividido. isso.
Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles são basicamente dentro do mesmo século e meio, certo? Então nós estamos aqui no século quinto e quarto, todos eles. Aí primeiro vem o Sócrates, aí o Sócrates foi mestre de Platão. As ideias de Sócrates e de Platão são muito parecidas, certo? Agora, de Platão para Aristóteles, a gente vai ter um afastamento em vários pontos, entende? E o Platão foi mestre de Aristóteles, né? O Sócrates, estamos falando em século quinto e quarto antes de Cristo, viu, gente? O Sócrates foi mestre de Platão, né? Por muito tempo. Platão estudou com Sócrates cerca de 10 anos. Por 10 anos, Platão ficou, né, sob a tutela, né, os ensinamentos de Sócrates. Porque era um costume naquela época da antiguidade dos filósofos terem um grupo de discípulos e que normalmente ficavam com ele até a morte. Né? Então ficavam ali, né, bebendo da sabedoria do mestre, aprendendo até a morte. Né? Isso era muito comum na antiguidade. Né? Todo grande sábio tinha seu grupo de discípulos. Aí exemplos, o Sócrates tinha seu grupo de discípulos, o mais proeminente foi, sem sombra de dúvida, Platão. Platão também tinha seu grupo de discípulos. O mais proeminente foi o Aristóteles. O Aristóteles também teve seu grupo de discípulos. E aí tem seus proeminentes, como Porfírio e outros. E assim vai. Na China, né, em paralelo, nós temos o Confúcio com seu grupo de discípulos. E isso não só filósofos. Era assim, né, tinha seu grupo de discípulos que o acompanhavam até a morte, como também de sábios e mestres religiosos. Como Siddhartha Gautama, né, lá o Buda, né, lá no budismo, era um sábio, também tinha seu grupo de discípulos. Jesus de Nazaré era um sábio, tinha seu grupo de discípulos, que acompanhavam sempre até a morte. Isso era um comum. Então, por isso que Jesus era tido também como um sábio, né, por muitos era um sábio que tinha um grupo de discípulos, né, que ali o acompanhavam. Entende? Então é isso aqui, Sayonara. Então o Sócrates foi mestre de Platão por 10 anos. E Platão, gente, foi mestre de Aristóteles por 20 anos. Você imagina você passar 20 anos com o mesmo professor, hein? Ximaria. O professor hoje em dia o povo surtava. A gente vai fazer um ano que está com o senhor, né? Já está começando, estamos começando. Só falta agora 19, né? Já esteve mais longe. Ainda bem que o senhor mora distante, viu? Não estava correndo perigo. É verdade. Então, era uma coisa assim, era um fenômeno muito bom, né? Assim, muito interessante esse fenômeno do discipulado, né? Da fidelidade dos discípulos, né, ao mestre, ficar ali, né, aurindo, né, se enriquecendo com a sabedoria. E veja, é daí, gente, que vai surgir um costume antigo chamado de pseudonimia. Não sei se já escutaram falar sobre isso, pseudonimia. Essa palavra pseudonimia, pseudonimia, esse palavrão, porque isto sim é um palavrão, pseudonimia, que significa escritos falsos, né? Pseudo quer dizer falso, né? Era uma prática comum na antiguidade de os discípulos se sentiam tão devedores ao mestre que escrevia livros e colocava o nome do mestre como se o mestre fosse o autor. Porque era uma forma de dizer que a sabedoria que ele adquiriu deve-se àquele mestre. Então, na verdade, é dele. Aí colocava o nome do mestre como autor do livro. Era muito comum isso na antiguidade. Tanto na literatura poética e filosófica, quanto na bíblica também era assim, viu? Tem muito isso. Você vê que muitos escritos de Paulo não é de Paulo, é de discípulos de Paulo. Mas ele colocava, ele devia a Paulo, então diz que foi Paulo. Eu estava vendo nesse livro aqui que Aristóteles tinha uns 300 livros publicados. Eu digo que esse cara escreveu isso tudinho, mas não é não, né? Rapaz, eu não lembro se 300, viu? Mas ele escreveu muito, porque muita coisa se perdeu, Aldo. Muita coisa se perdeu. Aqui fala sobre isso. Realmente muitos escritos foram perdidos. O de Agostinho. Pronto, eu sei que Agostinho escreveu mais de 90 livros, mas muitos se perderam, a gente não tem. Eu disse, eu não escrevi nenhum, é danado. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem a ver e não tem a ver. Não estou querendo tirar o foco, não, mas a gente está falando dos, vamos dizer, santos filósofos, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta.
a gente, na devoção popular, esses santos, o povo tem mais devoção ou eu estou enganado, aos místicos, aos milagreiros, do que os filósofos, ou assim, porque assim, Santo Agostinho, eu não sei até que ponto ele é tão. Olha, eu digo a você porque eu rezei para São Tomás de Aquino a minha infância inteira. Eu estudei no colégio religioso. Quando terminava o Pai Nosso e Ave Maria, a gente, São Tomás de Aquino, rogai por nós. Eu só vim saber que era São Tomás de Aquino agora. Conhecer aí, né? A Suma Teológica, conhecer um pouco. Conhecer, não vou dizer assim, né? Entre aspas. Enfim. E o que é? O pessoal é antipático, os filósofos são mais antipáticos do E aqui eu nunca vi uma igreja de São Tomás de Aquino. Tu já viu? Não, eu nunca vi, é isso que eu tô dizendo. Eles são ruins de milagre, o que é? Não, sabe o que é? É uma boa pergunta, viu, André? É uma boa pergunta. Não é não, porque eles são ruins de milagre, não. É porque pelo seguinte, porque como eles são santos intelectuais, então quem vai mais procurá-los é quem tem essa tendência intelectual. Porque para o povão, o que o povo espera? O milagre, a bênção, a cura. Então o pessoal não tá interessado na inteligência de Santo Tomás de Aquino. Está interessado se ele interceder por uma cura na vida da pessoa, uma bênção, né? Alguma coisa assim. Então, em geral, os santos que mais caem assim na piedade popular, que entram mesmo assim na piedade popular, né? Em geral não são aqueles santos intelectualizados. São mais aqueles santos que viviam coisas do dia a dia, que ensinavam coisas, exemplos de santidade no dia a dia, não é como você ter paciência dentro do sofrimento, né, como confiar em Deus. Então, para o povo, né, há uma identificação maior, entende? Então, essa não procura pelos santos intelectuais é porque, tipo, o que é que uma senhorinha lá do interior, lá do sítio, vai, né, procurar em Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, quando é lembrada mais pela Suma Teológica, a Suma contra os Gentios. Não, ela vai querer Santo Expedito, né, das causas urgentes para atender logo ela. Entende, André? Então, assim, mesmo os santos intelectuais, eles também, a eles se deve fazer novenas, orações, pedir também se deve. Claro, né? Porque eles são santos e intercedem como qualquer um outro santo. Entende? Agora que de fato a procura por eles é mais por esse pessoal que, tipo a gente aqui, né? Que está estudando, está procurando conhecer mais, está tendo formação. Então é mais por isso mesmo. Mas eles também fazem milagre, viu? Diz, Sayonara. Diz, André. Não, só para dizer que o senhor me deu uma luz aí, que eu vou procurar a novena, eu coloco no grupo. Eu já vou fazer uma promessa, eu vou passar num concurso para os dois. Vai ser os dois de uma vez só. Eu rezei minha vida toda para São Tomás de Aquino e nunca pedi nada a ele. Vou começar a pedir. Começar a pedir. Eles atendem também, viu? Eles não só ensinam, como atendem, né? Então pode... Dizem que esses têm menos trabalho, porque ninguém procura, né? Aí a probabilidade é maior, né? A probabilidade é maior, porque né, não tem Para tanta procurar gente. Santo Antônio. Santo Antônio já é muito conhecido, Santa Rita já é muito invocado. Professor, mas tem essa história de Santo Antônio também, que é muito bonita de milagres, e ele era muito intelectual também, né? Sim. Bom, Santo Antônio, embora Santo Antônio seja um intelectual, embora Santo Antônio não seja um intelectual filosófico, ele é um intelectual mais Eu ia perguntar justamente teológico, isso. Né? Eu ia perguntar justamente se ele entrava como um filósofo, porque ele tem uma obra de sermões muito, É mais muito extensa. um teólogo. Santo Antônio é um teólogo, é um pregador. Então os escritos dele é mais na linha teológica, mística, espiritual, mas nesse sentido, né? E agora, por que Santo Antônio, mesmo sendo intelectual, por que ele não é buscado muito nessa linha da intelectualidade? Porque ele também foi um grande taumaturgo, né? De operar milagres em vida, tá? Então, e geralmente os santos que fazem milagres em vida, né? Que nós temos acesso pela biografia dele, geralmente são muito procurados pela devoção popular. Entendem? Mas aí pode rezar para Santo Agostinho, Santo Tomás, né? Inclusive tem até uma oração de Santo Tomás para antes dos estudos. Existe uma oração que aí vocês podem pesquisar, né? E aí quem encontrar coloca lá no grupo, né? Que tem uma oração de Santo Tomás de Aquino para anteceder os estudos, né? Você for estudar e faz aquela oração lá a Santo Tomás, né? Pedindo a luz do Espírito Santo para abrir sua inteligência, tal. Para fazer isso. A oração do estudante é muito bonita, viu? Vale a pena rezar ela. É muito bonita mesmo. Isso. Pronto, inclusive naquele livro que eu mostrei pra vocês sobre a vida intelectual, eu nem sei mais naquele, tá? Deixa eu ver se eu achei por aqui.
Ah, tá aqui. Neste livro aqui, A Vida Intelectual, que eu, né, citei e vou citar novamente, né, La Vie Intellectuelle, ele no final traz alguns conselhos de Santo Tomás de Aquino, né, sobre a vida, né, dos estudos. Né, traz os 16 conselhos, né, de Santo Tomás sobre a vida de estudos. Né, também traz, deixa eu ver se traz a oração. Ele não traz a oração, traz os conselhos, né, sobre a vida de estudos. Né. Mas aqui também fala da importância da oração antes dos estudos, né? Porque os estudos é uma busca por aquilo que se encontra na oração. Entende? Então, quando aqui fala da vocação do intelectual cristão, fala dessa importância, né? De unir oração e estudos, né? De orar e estudar em oração, né? O Padre Sertiães, nesse livro, ele diz que é importante estudar com espírito de oração. Com espírito de oração, com espírito de sinceridade, com espírito de humildade diante de Deus, de busca da verdade, busca sincera da verdade, sabendo que, né, nos estudos, no fundo, nós procuramos a verdade suprema, que é o próprio Cristo, né, aquele que disse, sou o caminho, a verdade e a vida, né, lá em João 14, versículo 6. Então, os estudos têm que ser feitos com espírito de oração, na certeza de que, quando estudamos, e os santos intelectuais são muito exemplo disso, né? São Tomás, mesmo São Boaventura, né? De que quando nós estudamos, nós estamos sob a observação de Deus, né? Sob a observação do observador onisciente, aquele que vê todas as coisas e vê o nosso grau de profundidade nos estudos. É por isso que quando nós vamos estudar, a gente não tem que estudar de qualquer jeito, a gente não tem que estudar na pressa, nem estudar na superficialidade. Não, a gente tem que estudar tentando realmente aprofundar as raízes, aprofundar, né? Porque nós estamos fazendo aquilo e o estudo profundo, né, diz o Padre Sertiães nesse livro, é uma forma de louvor e adoração a Deus. Quanto mais você estuda com sinceridade de coração, mais você está agradando a Deus, porque Deus também lhe deu essa capacidade para ser desenvolvida. Compreendem? Aí Santo Tomás era um mestre nisso aí, né? Santo Tomás e os santos intelectuais, né? O São Boaventura, Santo Antônio também, que era um grande estudioso da teologia, né? Sempre que iam estudar, o faziam em espírito de oração. E até quando às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, né? Dos estudos filosóficos, teológicos e tal, ou seja lá qual for, é importante ali pedir a luz do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, entende? Para nos revelar as verdades, né? Agora, professor, eu acho que no tempo de hoje, não é querendo menosprezar os santos, mas para a gente hoje estudar, querer aprofundar com a bagagem que esses caras já deixaram aí, 2000 anos de estudo, tá, amigo, só na eternidade, viu? Dá não. É verdade. Agora é porque assim, os santos intelectuais, né, eles tinham a vida intelectual como uma missão de vida, sabe? Uma missão dada por Deus, uma vocação. Então, se Deus chamou, você tem que fazer do melhor jeito possível. É por isso que eles não se contentavam com a superficialidade. Os caras iam aprofundar. Às vezes uma questão podia levar anos da vida dele, mas eles tinham que resolver aquela questão. Coisa que o nosso imediatismo moderno, contemporâneo, não nos permite. Você vê que a gente quer fazer o máximo de coisa no mínimo tempo possível. Não, os intelectuais, os grandes sábios não estavam, eles não viviam assim, né? De fazer o máximo de coisa no mínimo tempo possível, não. Eles queriam aprofundar. Podia levar a vida toda para resolver aquele problema, mas eles queriam resolver aquele problema. Então você vê aqui, por exemplo, o problema do mal. Em Santo Agostinho passou anos ele meditando aquilo, até tentar solucionar. Passou anos. O problema da liberdade humana, do livre-arbítrio, o problema da trindade. Sei, o problema da trindade passou séculos, né? Um pensa a vida toda, não conseguiu resolver, mas o outro já pega de onde ele parou e vai até tentar decifrar isso aí. Aí uma coisa que a gente padece hoje em dia, né, e que nos impede muito, né, de sermos mais profundos, é o imediatismo. A gente quer logo o resultado. Você vê que quantas pessoas que entram nesse curso, por exemplo, né, se pudesse fazia tudo em um semestre só. Tipo, sei lá, 20 matérias em um semestre só, que era para poder em um semestre só já estar, né, formado. E a gente nunca vai estar formado, a gente vai estar sempre se formando, né?
sempre em formação. Isso dura a vida toda, né? Era assim que os sábios entendiam, né? Você vê que Boaventura, o Agostinho, o Santo Tomás, né? Eles entendiam a formação e a vida intelectual como um processo vital, um processo que envolve, né? Que acompanha e que dura a vida toda, né? E por isso que foram grandes sábios. Aí, nesse sentido, eles são grandes exemplos para nós, né? De tipo tratar a vida intelectual como uma vocação, um chamado de Deus e que nós temos que fazer da melhor forma possível. Porque isto também é uma forma de oração, né? Nesse livro aqui, o Padre Sertian diz isso, né? Que estudar com seriedade e profundidade é uma forma de oração. É por isso que tipo, você está lendo, né, um parágrafo lá e apareceu uma coisa que você não conhece, um termo, uma ideia, um autor que você não conhece, né? Aí você, se quiser ficar na superficialidade, você, né, passa por cima e vai embora. Mas se você quiser realmente ter um estudo aprofundado, você não tem pressa de terminar aquele parágrafo. Você para, aí abre um parênteses, vai lá pesquisar sobre aquela ideia, aquele termo, tal, né? Até entender. Entendido aquilo, você vai entender o que aquele parágrafozinho ali está dizendo. Entende? Eu lembro até quando eu estava escrevendo a minha tese, agora doutorado, né? Aí tinha um parágrafo lá que precisava aprofundar um pouco, né? Um parágrafo que eu estava tratando sobre metafísica. Aí o meu orientador, né, que é um homem muito sério nos estudos, ele disse: olha, você, esse parágrafo aqui tem que aprofundar um pouco mais. Eu vou passar uns livros para você ler e melhorar esse parágrafo. Então ele me passou 5 livros para melhorar um parágrafo só. Aí eu sei que o negócio ajudou tanto que eu escrevi logo 9 páginas de uma tacada só, né, sobre aquele parágrafo. O difícil é a gente tornar, como eles conseguiam, né, com a maestria, simplificar algo complexo, né? É, A gente, ao chegar nesse nível aí, é bronca. é verdade. Claro que talvez a gente não vai ter um nível de um Tomás de Aquino, mas também Deus não nos destinou a ser um Tomás de Aquino, Deus nos destinou a ser nós mesmos, né? E a gente vai ter o alcance que Deus vai nos permitir ter. Agora, o que Deus hoje nos chama é a gente se formar, a gente estudar, a gente procurar conhecer. Porque isso vai ser bom para nós e para as pessoas que vão de alguma forma ser beneficiados com os nossos estudos. Porque imagine só se a gente estudasse, gente, pensando assim: rapaz, eu vou estudar o mais profundo que eu puder, porque eu vou poder ajudar melhor a comunidade. Vou poder ajudar melhor a sociedade, os meus alunos, os grupos, os movimentos. Veja, a gente teria uma outra noção para estudo. Porque isso, você sabia que você estava beneficiando a si e beneficiando também tantas pessoas que direto ou indiretamente vão também beber dessa fonte, né? Que você acaba se tornando. De esclarecer tantas questões, né? Tantos enigmas que as pessoas têm. É por isso que a gente tem que tentar fazer de modo profundo, né? Sem pressa, tal. Porque, gente, isso enriquece a nós e, consequentemente, também acaba transbordando e enriquecendo outras pessoas. Aí veja, tem pessoas que entraram no curso aqui, né, de teologia para leigos e tipo, quer resultado imediato, não é? Então ela não quer passar um semestre estudando uma matéria, né? Ela pudesse estudar tudo em um semestre só. Então é claro que essa pessoa, ela quer ficar na superfície, né? Na superficialidade, na artificialidade, ela não quer aprofundar-se. Mas a pessoa que quer aprofundar-se faz que nem o Platão, né? 10 anos lá com o mestre, né? O Aristóteles, 20 anos lá com o mestre, né? E assim vai. É claro que a gente não vai passar aqui esse tempo todo, mas o máximo que a gente puder, né, aprofundar aqui, né, sem pressa, a gente vai fazer. Os professores aqui são muito bons, né, daqui do Instituto, então tem muito a contribuir e tipo, aqui a gente está crescendo juntos, né, tá formando escolas, né, de pensamentos, né, escolas catequéticas importantes, né, e daqui também, tipo, é claro que vocês, mesmo sem querer, vocês acabam também espargindo, né, também disseminando conhecimentos nos ambientes de vocês, que certamente se for perguntar aqui a vocês, só esse semestre ou enfim, né, 2 semestres que vocês estudam, é claro que em algum momento vocês também já tentaram esclarecer alguém de alguma questão e que os cursos que vocês estão fazendo aqui ajudaram. Não? Eu trabalho no clube de futebol, na categoria de base hoje. Eu trabalho no profissional, trabalho na categoria de base. O que eu mais faço é tentar mostrar para os meninos
a importância de não viver na materialidade. Porque quem vive no futebol, as crianças que vivem no futebol, elas só pensam em ficar ricos, né? E é graças a uma formação dessa que vai dando coragem para a gente começar a falar sobre assuntos que não estejam relacionados à materialidade, né? Então, com certeza está ajudando, não a mim só, mas as crianças, né? As crianças que estão no meio aí, que são moeda de troca, né, para empresário. É verdade. Mas alguém quer partilhar alguma coisa assim, alguma experiência nesse sentido? Com certeza, professor. A gente acaba levando, assim, da aula, quando a gente senta, comenta alguma coisa a respeito de religião. Vem muita coisa da aula, a gente acaba citando, e eu até cito que foi na aula que eu aprendi, realmente, assim, que eu vi. Não tem dúvida. E eu, conversando com os irmãos evangélicos, eu disse para eles, leiam Agostinho e Tomás de Aquino, você pesquise que tem na internet. Já dei essa sugestão já para alguns colegas. Pois é. Bom, e assim vai, né? Então veja que a busca do conhecimento, ela tem uma dimensão também comunitária. A busca do conhecimento, gente, não é um benefício simplesmente particular, individual. Não. Ele, consequentemente, você não estuda simplesmente para as outras pessoas, você estuda realmente para si, mas, consequentemente, ele também tem uma dimensão coletiva comunitária, né? Porque acaba disseminando. Então você tá, sei lá, faz parte de catequese, de grupos, de liturgia, lá no seu trabalho, né? Enfim, lá você acaba às vezes sem querer, por isso que não está falando de coisas metafísicas, né? Coisas transcendentes e assim vai. E os santos intelectuais nos ajudam muito nesse sentido. Entendem? Então veja, São Boaventura é um grande exemplo disso aí, gente, né? Boaventura, ele foi um intelectual importante para a ordem franciscana em uma época, e aí é bom recordar até Santo Antônio de Pádua, inclusive, né? Que veja, Francisco de Assis, ele tinha uma resistência ao estudo. Mas São Francisco de Assis, ele tinha uma certa resistência a que os frades estudassem. Ele não via com muito bons olhos essa ideia, porque, em geral, muitos na época, né, padres, frades, monges, enfim, né, que se dedicavam muito a estudar, perdiam o espírito de oração, perdiam o espírito de humildade, de simplicidade, né, e acabava muitas vezes desaguando em uma certa arrogância. E São Francisco tem muito medo disso, ele não queria isso para a ordem franciscana, ele fundou a ordem franciscana ali, né, em torno de 1223 a 26, por ali assim. E Francisco não queria, ele queria uma ordem de frades menores, irmãos que fossem servos, que vivessem a humildade, a pobreza evangélica e que fossem servos, né, que vivessem para servir. Porque São Francisco, a princípio, ainda tinha essa ideia de que o estudo poderia atrapalhar a vida de humildade e de oração. Certo? Então isso era uma opinião formada que ele tinha. Não queria que os frades estudassem nem teologia, inclusive. Né? Não queria que os frades realmente estudassem para não perderem a humildade. Ele só começa a mudar essa visão depois que ele conhece Santo Antônio de Pádua, que são contemporâneos. Aí Santo Antônio de Pádua, ele entra na ordem franciscana, que a gente chama de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, né? É o mesmo. Então Santo Antônio, ele entra na ordem franciscana e ele era muito inteligente, ele era muito intelectual, né? Ele dizem que a Bíblia, ele conhecia tão bem as escrituras assim de cor que se acabassem todas as Bíblias do mundo, ele era capaz de reconstituí-la, de reescrevê-la, né? De tão decorado que ele tinha assim, a Bíblia é um negócio realmente impressionante. É por isso que ele também se tornou padroeiro dos pregadores, né, Santo Antônio. A língua dele está intacta, inclusive, né? Ele foi um grande orador. Ainda hoje a língua dele está intacta, né? E veja, Santo Antônio, ele era um homem muito inteligente, mas também muito humilde. Quando ele entra no convento, ele vai e fica na cozinha. O primeiro serviço dele no convento era de estar lá na cozinha, ajudando os irmãos, né? Então ninguém nem sabia que ele era tão inteligente assim, porque ele não demonstrava. Ele estava lá servindo, né? Servindo aos pobres, servindo a comunidade e tal, né? Aí um dia só descobrem a inteligência dele, né? Por um acaso, porque um dia
ia ter uma ordenação, e era um costume na época de na ordenação o bispo vinha e sempre tinha um pregador. E ninguém, parece que o pregador tinha faltado e ninguém queria se arriscar a fazer uma pregação assim, né? Diante do bispo, né? E ainda mais num evento de ordenação. Aí é quando o pessoal, os frades assim, vamos botar o Frei Antônio. Porque se ele falar errado, pelo menos a gente já pode dizer que é porque ele é o cozinheiro do convento, né? Aí o pessoal já vai dar um desconto a ele já, né? Aí pronto, aí botaram o Santo Antônio para fazer a pregação. Aí é quando ele impressionou pela grande sabedoria, né? A pessoa ficou assim, né? Os irmãos não sabiam que ele era daquele jeito, né? E aí depois disso, aí Francisco de Assis, né, tem notícia disso, né? Que ele era um homem muito inteligente e muito humilde, muito servo ao mesmo tempo. Aí ele decide, né, que Santo Antônio ensine, né, os frades, ensine teologia aos frades. Né? E aí eu vou até ler aqui um trechinho de uma carta que Francisco de Assis escreve a Santo Antônio de Pádua, né? Isso 1200, né? E um pouquinho por ali assim. Aí São Francisco escreve assim para Santo Antônio, viu? Eu, Frei Francisco, isso eu estou lendo aqui, viu, gente? Nos escritos franciscanos e clarianos, nas fontes. Aí carta a Santo Antônio. Ele diz: eu, Frei Francisco, desejo saúde e paz a Frei Antônio, meu bispo. Era um costume de chamar assim os pregadores na época do meu bispo. Apraz-me que ensines a sagrada teologia aos irmãos, contanto que nesse estudo não extingas o espírito de oração e devoção, como está contido em nossa regra. Pronto. É um bilhetezinho que ele escreve, ele manda, né, entregar a Santo Antônio, desejando que ele ensine a sagrada teologia com esta ressalva, né, que não extinga o espírito de oração e devoção, conforme manda a regra dos frades menores. Então Santo Antônio é um homem que vai fugir dessa regra, não é de intelectual vaidoso, intelectual arrogante, não. É um intelectual humilde. E um outro vai ser São Boaventura, né? Tanto que vai se tornar ministro-geral da ordem, que foi um grande pensador com grandes escritos, com importantes escritos filosóficos e teológicos, e que vai servir muito aos irmãos, né? Muito mesmo, né? Foi um grande ministro-geral da ordem dos frades menores, foi São Boaventura. Aí São Boaventura, gente, ele vai partir de uma matriz platônica. De uma matriz platônico-agostiniana. Porque o platonismo, né, que São Boaventura herda é daquele platonismo agostiniano. Certo? Então são as duas grandes influências, né, filosóficas que recaem sobre São Boaventura, é o Platão e Santo Agostinho. Tanto que algumas das ideias de Platão e que também perpassa, né, por Agostinho, São Boaventura também vai absorver e dar a ela uma conotação filosófica original, como por exemplo a teoria das ideias, do mundo das ideias de Platão. Isso vai entrar na doutrina de São Boaventura, né, uma doutrina que nós chamamos de exemplarismo, que nós vamos falar dela já já, né, após o nosso pequeno intervalo. Certo? Então eu vou dar um recreiozinho agora para vocês. 5 minutinhos a gente volta para falar sobre isso aí, tá certo, gente? Até breve, viu?